Você já parou para pensar por que alguns lares transbordam de serenidade, como um refúgio de paz no meio da agitação do mundo, enquanto outros parecem carregados de uma inquietude que não se explica? E se o segredo para essa diferença estivesse bem à vista, guardado discretamente na soleira da porta? Imagine o que Santa Teresa de Ávila, essa mestra da alma, nos ensinou sobre o rosário como um escudo invisível, pendurado ali para velar pelo seu lar. Desde os primórdios da fé, a Igreja nos recorda que a casa não é mero abrigo de tijolos e telhados, mas um santuário vivo, um campo de batalha espiritual onde bênçãos fluem ou sombras se infiltram pelos cantos mais sutis. Permita-me guiá-lo nessa jornada de redescoberta, com o coração aberto à graça que Santa Teresa tanto amava. Ela, doutora da Igreja, via a existência como um castelo interior, repleto de aposentos onde Deus habita em intimidade profunda. Mas alertava, sem vigilância, esse castelo e o lar que o espelha pode ser surpreendido por invasores espirituais. Em suas cartas mais pessoais, redigidas do convento de São José, Teresa expressava uma ternura pastoral por aquelas famílias devotas que, apesar da fé, deixavam suas portas espirituais entreabertas. Não se tratava de portas de madeira apenas, mas de portais simbólicos por onde o mal, astuto e sem forma, se esgueira, especialmente em lares onde a oração esfria, o esquecimento reina ou os sinais sagrados se perdem no cotidiano. Transitando para o cerne dessa sabedoria, recordemos que Santa Teresa não caía em superstições vazias. Sua visão era ancorada na doutrina católica, onde os objetos abençoados ecoam mistérios divinos. O rosário, essa coroa de orações entrelaçadas com as alegrias e dores da Virgem Maria, vai além de um instrumento de devoção. É uma muralha de proteção, uma presença materna que intercede. Ao pendurá-lo na entrada da casa, não estamos meramente decorando, estamos erigindo uma fronteira consagrada, uma proclamação de que ali reina o Rei da Paz. Como ela insistia, essa porta é o limiar da decisão. Quem cruza? Que espíritos habitam? Que forças governam esse espaço? Nas comunidades que fundou, Teresa colocava imagens piedosas e rosários nos acessos não por vaidade, mas para envolver cada alma, crentes e não crentes, na aura da fé. Ao atravessar, o visitante, mesmo mais distraído, poderia sentir o toque sutil de Deus, despertando um anseio pelo sagrado. Agora, aprofundemos essa reflexão com um calor pastoral que aquece o coração. Em tempos antigos, como no século XVI de Teresa, os lares já sofriam a invasão do barulho mundano, fofocas, desavenças, distrações que corroíam a harmonia. Suas palavras ressoam ainda mais hoje, na era das telas e vozes incessantes, onde ideologias e ruídos digitais invadem sem convite. Mas o rosário ali, visível e bendito, declara: este lar é de Cristo e de sua Mãe Imaculada. Assim como a alma deve guardar seus pensamentos como um sentinela fiel, o lar católico precisa de ritmos de oração e recantos santificados, e tudo começa nessa porta guardada. E para enriquecer essa meditação, permito-me uma pausa breve em outro mistério eucarístico que ecoa a mesma reverência: a elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a uma adoração profunda. Imagine levar um eco dessa elevação para o seu lar, talvez rezando o rosário com o olhar voltado para um crucifixo ou uma imagem da Virgem, elevando sua família em oração cotidiana. Santa Teresa, que tanto se unia a esse sacramento em sua vida de oração, nos inspira a ver no rosário uma elevação familiar, onde o pão da palavra e da devoção nos une ao coração de Jesus, fortificando as paredes da casa contra toda discórdia. Há uma história tocante na vida de Santa Teresa, que ilumina tudo isso com intensidade espiritual.
Durante uma de suas fundações conventuais, a comunidade enfrentou zombarias e ameaças externas, como se forças sombrias testassem sua fé. Mas Teresa, com sua confiança inabalável, ergueu rosários e orações como barreiras, transformando o convento em um bastião de paz. As irmãs testemunharam como a serenidade voltou, provando que a consagração com o rosário não é gesto vazio, mas uma promessa ativa da graça divina. Meu irmão, minha irmã na fé, se você crê que o rosário pode velar pela paz do seu lar, compartilhe nos comentários. Eu guardo minha porta com fé. E não saia agora. Ao fim desta reflexão, revelaremos o que Santa Teresa prometia acontecer quando uma casa se consagra ao rosário e o modo certo de fazê-lo para que a bênção se realize plenamente. Antes de prosseguir, nutra sua devoção. Curta este vídeo se confia no poder da oração e inscreva-se no canal se anseia por proteção espiritual em sua família. Que a Virgem Maria, Mãe e Rainha, e Santa Teresa intercedam por todos os nossos lares. Imagine por um instante. E se a porta da sua casa fosse mais do que um simples acesso, mas o portal onde o céu e a terra se encontram? E se uma simples oração pudesse transformar ameaças em graças inesperadas? Vamos mergulhar nessa história cativante da vida de Santa Teresa de Ávila, que nos revela o poder sutil da fé nas entradas de nossos lares. Em meio às zombarias e intimidações que assolavam uma de suas fundações conventuais, alguém ousou profanar a entrada com palavras cruéis e símbolos hostis à crença cristã. Santa Teresa, em vez de reagir com raiva ou confronto, escolheu o caminho da serenidade espiritual. Pegou um rosário, aspergiu-o com água benta e o fixou com delicadeza no batente da porta. Em seguida, convocou as irmãs para rezarem o terço inteiro em silêncio profundo, bem ali, defronte ao limiar violado. Os dias se passaram, as hostilidades se dissiparam e, de forma surpreendente, uma das maiores escarnecedoras implorou para entrar como noviça. Milagre divino ou mero acaso? Para Teresa, era o fruto natural de uma fé vivificada, que via no rosário não um amuleto, mas uma corrente de luz que continha as trevas, tornando presente a Virgem Maria. E onde Maria está, o inimigo não suporta a luz, ele recua, pois ela intercede com materna ternura. Essa cena nos convida, caro irmão ou irmã em Cristo, a uma pausa reflexiva sobre o coração de nossas famílias. O que pulsa nas entradas de nossos lares católicos? Há espaço para a oração diária, para os símbolos que evocam o sagrado? Ou o ruído do mundo invade sem convite, deixando portas escancaradas ao descuido espiritual? Santa Teresa não clamava por mudanças grandiosas, como erguer altares elaborados. Ela pedia apenas vigilância amorosa, reconhecimento de que todo lar é um campo de batalha invisível. Cada alma, cada família, cada entrada é essencial nessa luta pelo reino de Deus. Nos seus escritos finais, ela nos exorta com doçura profética. Não permitais que o mundo penetre onde Deus habita, nem por palavra, nem por imagem, nem por negligência, pois o primeiro rosto a ser visto ao entrar deve ser o da mãe, que tudo venceu em silêncio. Suspender um rosário na porta não é superstição vã, mas um ato de confiança filial. É proclamar que aqui Cristo reina, mediado por sua Mãe Imaculada. Pense na porta como um símbolo eterno de fronteira sagrada, ecoando as sagradas Escrituras e a sabedoria dos santos. No livro do Êxodo, o Senhor ordenou aos israelitas untar as portas com o sangue do Cordeiro Pascal, para que o anjo da morte passasse ao largo, não em pavor oculto, mas em gesto visível de obediência e proteção divina.
Dali em diante, o umbral transcendeu o mero físico, tornou-se marca de aliança, declaração de fé, barreira consagrada entre o santo e o profano, o intocável e o exposto. Ao longo dos séculos, povos fiéis capturaram essa verdade. Nos mosteiros, as entradas eram aspergidas com água benta. Em vilarejos antigos, cruzes e medalhas guardavam os portais de madeira. Mas, em nossos tempos correntes, esse legado espiritual esmorece e portas se abrem indiscriminadamente a influências variadas sem discernimento. O mal, astuto e sutil, não avança com estrondo, infiltra-se como brisa morna, como ideias veladas de progresso, cruzando o lar sem alarde. Quantas famílias sofrem tensões crônicas, brigas incessantes, males inexplicáveis, melancolias profundas ou vícios que se perpetuam? Serão apenas heranças biológicas ou questões da mente? Ou permitimos que forças ocultas entrem por falta de guarda espiritual nas portas? A Igreja, em sua maternal sabedoria, não ignora essas sombras, admite influências malignas, perturbações espirituais, até obsessões que se nutrem da indolência da alma. Não se trata de fantasiar demônios por toda parte, mas de afirmar que o lar é alvo privilegiado do adversário, pois ali florescem a fé nascente, a formação do coração e a transmissão do amor divino, ou, ao contrário, sua ruína. Santa Teresa captou isso com perspicácia mística. Se a alma é um castelo interior, a casa é sua muralha externa. Sem resistência no portal, o inimigo avança para os cômodos, tecendo-se nas falas cotidianas, nas telas luminosas, nos costumes rotineiros, nos laços afetivos. Muitos de nós adornamos o interior com imagens piedosas, mas deixamos as entradas despidas, sem bênção ou sinal, como se a mera intenção bastasse, ou como se o mal poupasse os indiferentes. Contudo, ele não honra a passividade, reverencia apenas lares fortificados, portas que invocam o nome de Jesus com ousadia. Essa invocação se realiza por meio de gestos concretos: a água benta que purifica, o crucifixo que redime, a efígie da Virgem que vela e o rosário pendurado como sentinela orante. Não é magia, mas sinal de entrega total. Ao pendurá-lo com devoção, renovamos o chamado à prece constante, evocamos Maria e, por ela, Jesus. E onde o Salvador é invocado, as trevas se dissipam como névoa ao sol. E aqui, permitam-me partilhar uma reflexão breve, inspirada no mistério da elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. Quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, não é mero ritual, é o ápice da oferta, onde o céu se inclina à terra, elevando-nos a uma união íntima com o Redentor. Assim como o rosário na porta eleva ao lar a proteção mariana, a elevação nos recorda que, em nossos umbrais domésticos, devemos erguer o coração a Cristo, tornando cada entrada um altar vivo de adoração, onde o mal é repelido pela glória eucarística que Maria sempre aponta. Inúmeros relatos ao longo da história testemunham essa graça. Após fixar sinais de fé no limiar, pesadelos infantis se extinguem, incidentes repetidos em casa cessam e uma paz profunda se instala, como se anjos montassem guarda silenciosa. Que essa visão de Santa Teresa nos impulsione a consagrar nossas portas hoje, para que nossos lares se tornem castelos de luz, ecoando a vitória eterna de Cristo por intermédio de sua mãe. Você já parou para pensar no que realmente protege o seu lar nos dias de hoje? Imagine um portal invisível, não feito de madeira ou ferro, mas de fé viva, que afasta as sombras e convida a luz a entrar. Muitos relatos ao longo da história nos contam como, ao colocar sinais visíveis de crença na porta de uma casa, coisas inexplicáveis começaram a mudar. As noites de terror das crianças se transformaram em sono tranquilo e os acidentes repetidos no dia a dia simplesmente cessaram.
Agora reflita comigo. Essa paz que retorna aos corações não vem de superstições ou feitiços vazios, mas de um limite sagrado erguido no espírito. O limiar de uma casa não é só um passo físico, ele sussurra verdades eternas. Quando um visitante cruza a porta e avista um rosário pendurado com devoção, não capta apenas um gesto humano, ele sente uma presença celestial. A alma percebe isso, mesmo sem palavras. Aqui pulsa a fé, aqui ecoa a oração, aqui vela uma mãe amorosa que guarda tudo. Santa Teresa de Jesus, em sua era do século XVI, não enfrentou as telas e as vozes digitais que nos cercam agora, mas travou batalhas ferozes contra as ideias e forças mundanas que tentavam invadir seus conventos. Por isso, ela era incansável na guarda das entradas. Observava quem chegava, qual era o coração por trás da visita e, acima de tudo, o que se infiltrava sem que notássemos. Hoje, essa mesma guarda é essencial, só que o inimigo se disfarça de outra forma. Não são mais apenas rostos desconhecidos, são fluxos incessantes de imagens, palavras e influências que, gota a gota, envenenam o ar de um lar. Sem um marco claro de que essa casa pertence a Deus, o mal se acomoda sorrateiro, vestido de apatia, de tolerância cega, de uma normalidade que outrora nos chocava, de um gelo que congela a alma. É por isso que pendurar um rosário na porta vai além de um simples adorno devoto. É uma declaração corajosa no reino dos espíritos. Aqui se eleva a voz da prece. Aqui se afirma a crença inabalável. Aqui se clama pela Mãe do Céu. Alguns podem rir, rotulando isso de exagero ou relíquia do passado, mas os santos nunca seguiram tendências passageiras. Eles andavam guiados pela sabedoria que vem do alto. E Santa Teresa, uma das mentes mais iluminadas na jornada da Igreja, não desperdiçava palavras. Ela compreendia que o adversário não derruba muralhas para entrar. Basta uma porta entreaberta, um esquecimento de que o acesso é um santuário, de que a fé não se limita ao íntimo do peito, mas se espalha pelos cantos que pisamos. Quem pendura o rosário com o coração ardente não faz encenação, proclama ao mundo invisível: esta casa não está desamparada, esta família não é órfã, aqui floresce a oração, aqui impera a serenidade, aqui habita o Senhor. Ah, mas o que é esse rosário senão um tesouro vivo? Não se resume a contas unidas por uma cruz de madeira ou metal. Para quem o desvela em profundidade, é uma lâmina guardada para o combate espiritual, um broquel que repele as trevas e uma pregação encarnada do Evangelho. Seu vigor não reside na matéria inerte, mas na súplica que ele carrega, nos mistérios que evoca, na crença que o desperta. Santa Teresa, embora não rezasse como devoção central, como faria séculos depois São Luís Maria Grignon de Montfort, honrava toda prece que aproximava a alma de Deus através de Maria. E o rosário, em sua essência, é uma escola de fé em oração, um anúncio constante das verdades que nos salvam. Cada Ave Maria, repetida com ternura, não é mera rotina, é um apelo à sentinela interior. Com cada dezena, os mistérios da redenção desfilam, a encarnação que nos humaniza, a cruz que nos redime, a ressurreição que nos ergue, a glória que nos coroará. Ao percorrer esses caminhos, quem reza se harmoniza com o drama divino e o ambiente se enche de uma força que repele o mal. Não porque a Virgem seja enfeite passageiro, mas porque sua intercessão faz o inimigo recuar em pavor. A Igreja, em sua rica tapeçaria de testemunhos, transborda de vozes santas, de exorcistas, pensadores e fiéis que viram no rosário uma fortificação da alma. São Pio de Pietrelcina o chamava de arma para os flagelos do mundo. São João Paulo II, em sua exortação apostólica, o elegeu como minha oração predileta e o reacendeu como prece das famílias. São Luís Maria, por sua vez, ensinava que os demônios estremecem mais ante um único Ave Maria fervoroso do que perante 1000 rituais sem chama.
Essas palavras não são devaneios sentimentais, são verdades forjadas na fornalha da graça, pois o rosário, rezado ou exposto como sinal de confiança, transfigura o que toca. Os mistérios de Cristo se instalam ali, tornando o lar um modesto tabernáculo onde a salvação se relembra dia após dia. Das raízes da Palavra de Deus brota o rosário, entrelaçando o Pai Nosso, dom direto de Jesus aos seus, e o Ave Maria, tecido das saudações do anjo Gabriel e de Santa Isabel. Ao entoá-los, não só elevamos a voz, nos fundimos à voz do Eterno. E essa repetição convida à meditação, que Santa Teresa via como o caminho mais firme para a oração que penetra o coração. Quem contempla com persistência os mistérios do rosário os absorve como alimento vital. Deixam de ser contos distantes para se tornarem realidades pulsantes no peito. Assim, a alma se faz domicílio do divino. E imagine, querido irmão, o que acontece quando uma família inteira transforma sua casa em eco desses mistérios a cada passagem pela porta. O lar se imprime com o selo da consagração, se afasta do tumulto do mundo para sussurrar ao céu: aqui governam teus prodígios eternos. E para aprofundar essa presença sagrada, pensemos na elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a um olhar de adoração pura. Assim como o rosário eleva nossa mente aos mistérios de Jesus, a elevação nos ergue ao seu coração exposto, reacendendo em nós a fome de intimidade com o pão da vida. É um convite silencioso a consagrar não só o altar, mas cada canto de nossa casa, tornando-a extensão desse gesto de amor infinito. Essa é a herança que nos une, do passado aos dias atuais, dos conventos aos lares simples, a fé que transforma portas em portais de graça e corações em moradas de paz. Imagine por um momento, querido amigo, o que acontece quando você cruza o limiar de sua casa e logo ali um rosário pendurado sussurra uma verdade eterna. Aqui o céu desce à terra. Não é mera superstição, mas um chamado profundo à alma, que desperta a curiosidade do coração. E se esse simples fio de oração pudesse transformar nosso lar em um verdadeiro santuário de paz? Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria mística iluminada pelo Espírito, nunca tratou o rosário como um talismã vazio de sentido. Para ela e para todos os santos autênticos, a fé se ergue sobre pilares de verdade divina, não sobre ilusões passageiras. Ao pendurá-lo na porta de entrada, não é o objeto em si que guarda, mas o que ele evoca. Uma existência ancorada em Deus, amparada pela Virgem Maria e banhada nos mistérios de Cristo. Quantos fiéis em suas jornadas de convicção o fazem não por costume inerte, mas por uma fé pulsante que declara ao mundo e aos reinos invisíveis: esta casa crê, esta casa suplica, esta casa guarda os tesouros da eternidade. Nesse véu místico, o rosário se revela como uma corrente de luz celestial, onde cada conta é um elo forjado na humildade da prece. Essas orações, tecidas dia após dia, formam uma tapeçaria espiritual que envolve o orante e todos os que partilham daquele teto, iluminando até os recantos mais escondidos do lar. Santa Teresa, em sua intimidade com o Senhor, descrevia a oração como uma amizade profunda e cotidiana com Deus. Assim, o rosário surge como um convite amoroso a essa comunhão, um lembrete terno de que não estamos sós. Há uma mãe que intercede incansavelmente, uma narrativa sagrada que nos pertence e um refúgio que resiste às tormentas do mundo. É por isso que mesmo corações distantes da fé sentem um arrepio ao avistar um rosário na porta.
Algo primordial desperta neles, um eco da origem divina que transcende a confusão humana. Em horas de aflição ou ameaça, até os que nunca dobraram os joelhos o buscam instintivamente. Ele, mesmo em silêncio, proclama esperança renovada, pureza restaurada, batalha vitoriosa e salvação prometida. Pendurá-lo não é um gesto trivial, é um ato de consagração ao umbral, uma súplica por amparo, uma proclamação a familiares, amigos, visitantes e até aos que tramam o mal. Esta casa obedece a uma autoridade superior, invoca um nome santo, reflete uma luz que dissipa as trevas. O mal, em sua astúcia, reconhece e recua. Santa Teresa, embora não o expressasse nestas exatas palavras, viveu essa realidade em cada respiração. Onde a oração impera com fervor, o inimigo se afasta. Onde a fé age com vigor, a luz irrompe. Onde Maria é invocada com devoção, Cristo adentra majestosamente. E ao entrar Cristo, o lar transcende sua mera forma física, tornando-se um tabernáculo vivo de graça. Ao nos voltarmos para Santa Teresa de Jesus, mergulhamos em um manancial radiante da espiritualidade cristã. Sua obra não se limita a páginas de erudição, é um farol místico, uma luta espiritual encarnada, um eco de uma vida imersa no divino. Quando ela discorria sobre a oração, não era de uma cátedra distante, mas do fogo de quem atravessou desertos da alma, noites de provação profunda e combates ocultos que só a fé sustenta. Um fio condutor em seus escritos é a salvaguarda da alma e o cultivo de uma vida interior que repele as ciladas do maligno. Para ela, o mundo não era palco indiferente. Ela discernia forças espirituais palpáveis que podiam abalar a tranquilidade da alma e do lar. No caminho de perfeição, ela afirma com clareza evangélica: o demônio tem grande medo das almas determinadas. Não entra em casa onde há oração com humildade. Essa pérola revela sua visão profética. A oração genuína não é mero diálogo, mas uma fortificação que protege. Nenhuma prece sincera deixa o espírito desprotegido. Assim, um lar que ora e o manifesta abertamente se erige como território hostil ao adversário. No mesmo tratado, ela prossegue: na recolhida está Deus como em sua casa. Mas se anda sempre em mil coisas e sem conserto, como há de estar sossegado sua hóspede? Embora se refira à alma, essa imagem se estende harmoniosamente ao nosso espaço doméstico. Se o interior deve se recolher em silêncio para acolher o Senhor, não clama o lar por uma preparação análoga, com símbolos sagrados, ordem amorosa e oração constante? Nas moradas do castelo interior, Santa Teresa evoca os assédios espirituais. Não creiais que basta ter oração sem guardar as portas, porque o inimigo entra por onde o deixamos passar. Aqui, o portal simboliza com nitidez, e embora vise primariamente os sentidos e a mente como entradas da alma, seu linguajar de castelo e guarda nos convida a aplicá-lo ao lar concreto. Cuidar das portas do pensamento é essencial. Igualmente, velar pelo umbral da casa ressoa com essa sabedoria. Em suas cartas afetuosas, como a enviada a uma irmã carmelita atormentada por agitações no convento, ela aconselha: ponede uma imagem de Nossa Senhora na entrada, e cada vez que passardes, fazei reverência com o coração. Vereis como tudo se serena. Essa orientação singela pulsa com sabedoria perene, convidando-nos a infundir o lar com reverência mariana, para que a paz desça como orvalho. E, para aprofundar essa consagração, pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, aquele instante solene em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo e o céu se abre em silêncio adorável.
Assim como esse gesto eleva nossas almas à presença real do Salvador, pendurar o rosário na entrada eleva o lar a um altar doméstico, onde a graça eucarística se irradia, protegendo e santificando cada membro da família com a força do pão vivo. Você já parou para pensar no que uma simples imagem pode despertar no fundo da alma? Imagine cruzar o limiar do seu lar e, de repente, sentir um sopro de serenidade que acalma as tormentas internas. Esse é o mistério que Santa Teresa de Jesus nos revela ao nos convidar a honrar a Virgem Maria bem na entrada da casa. Não como um mero enfeite, mas como um farol vivo de proteção materna. Ao reconhecermos a presença dela, mesmo que por um instante fugaz, ao passar por uma imagem sagrada, algo profundo se transforma dentro de nós. A paz desce como um manto protetor, porque Maria não é apenas uma figura devocional, ela é a Mãe de Deus, a guardiã incansável, a intercessora que nos une ao céu. Santa Teresa, com sua sabedoria humilde, não recorria a rituais grandiosos ou fórmulas complicadas. Ela nos ensina a simplicidade da reverência, um gesto de inclinação do coração, uma humildade que tece laços entre o que os olhos veem e o que o espírito sente. É assim que o rosário na porta se torna mais que um objeto. Vira um sinal vivo, um ato de fé que consagra o espaço. Nas fundações de seus conventos, Teresa viveu dramas espirituais intensos, onde forças invisíveis pareciam se opor ao florescimento do bem. Ela narra, com o coração ardente, como enfermidades súbitas, desavenças ferozes e ruínas inesperadas se dissipavam milagrosamente quando convocava uma hora plena de oração, entrelaçada ao rosário e à colocação de imagens santas nos portais. Repetidamente ela insiste: o bem só se alastra onde invocamos a Deus com perseverança fervorosa. A verdadeira proteção brota da consagração integral do lugar, não só do coração que o habita, mas de cada canto que o abriga, tornando-o um santuário de graça. E que profundidade encontramos em suas palavras finais, proferidas no leito de morte, no convento de Alba de Tormes, dirigidas às irmãs com um afeto pastoral que ainda ecoa. Não temais. Se orardes com devoção e tiverdes a Virgem na porta de vossa casa, nenhuma sombra resiste à luz dela. Essas palavras sintetizam toda a sua doutrina sobre o poder transformador da oração e a defesa espiritual. Não basta o desejo sincero, é preciso rezar com o coração entreaberto, invocar Maria como sentinelas do lar, vigiar o umbral com vigilância amorosa. Pois o adversário não dorme, e cada alma, cada família é um campo de batalha silenciosa onde se joga a eternidade. Muitos, ao longo dos séculos, reduziram a espiritualidade teresiana a uma jornada puramente interior, confinada ao recôndito da alma. Mas essa visão é rasa, quase um equívoco. Santa Teresa compreendia que a alma pulsa num corpo, e esse corpo se aninha num ambiente concreto. Se o espaço ao redor não respira paz, se o lar não nutre a oração, ele se torna arena de conflito. Por isso, ela enfatizava a purificação do entorno, a sobriedade das celas, a presença de símbolos sagrados que recordam a soberania de Cristo. Uma imagem na entrada, um rosário pendurado, um crucifixo no lugar certo, são lembretes vivos de que o Rei da Paz habita ali. Seus contemporâneos a viam como ousada, mas os frutos de sua obra, a santidade de suas comunidades, a tranquilidade inexplicável de seus conventos provam a precisão de seu discernimento. A oração não é improviso, a guarda espiritual não se entrega ao acaso. Mesmo nos lares modernos, com suas agitações diárias, precisamos de sinais que proclamem a fé com ousadia.
Se Santa Teresa estivesse entre nós hoje, não se deteriam em tecnologias ou rotinas digitais, mas reafirmaria o cerne da mensagem. Não deixeis brechas por onde a escuridão se infiltra, colocai ali a Mãe e orai com confiança inabalável. Seu legado é um chamado à radicalidade da crença, um convite para que outros vivam o mesmo. A fé não se passa adiante só por palavras, ela se irradia por vivências que tocam o íntimo do ser, tornando-se testemunho palpável. Milhares de fiéis, ao longo dos anos, têm partilhado as graças recebidas ao pendurar um rosário na porta de casa, não por tradição vazia, mas como gesto deliberado de entrega. Não se trata de meras coincidências, mas de metamorfoses reais. Um dos relatos mais comuns é o da paz autêntica. Não um sentimento vago, mas uma alteração tangível no ar do lar. Famílias marcadas por brigas constantes, por uma inquietude sem nome, contam que, ao consagrarem o espaço com o rosário na entrada e rezá-lo com fervor, o ambiente se renovou, como se um peso espiritual tivesse sido erguido. Maria Teresa, uma devota de Guadalajara, confidenciou que, por anos, seu lar parecia envolto em uma atmosfera opressiva. Seu filho adolescente era atormentado por sonhos ruins. O marido chegava carregado de irritação inexplicável, e ela mesma sentia o peito apertado só de entrar. Era como se a casa exalasse aflição, descreveu. Por sugestão de uma irmã religiosa, pendurou um rosário benzido na porta e passou a rezá-lo ao amanhecer, logo ao acordar. Não veio de imediato, mas após 2 semanas, as noites de terror acabaram. Seu esposo, sem entender o porquê, tornou-se mais calmo ao regressar, e ela reconquistou o sono sereno. A casa parou de oprimir, concluiu com gratidão. Outro testemunho tocante vem de Julián, um homem de 57 anos em Monterrey, que não era dado à devoção. Após a partida de sua mãe, uma alma mariana profunda, achou entre os pertences dela um rosário antigo. Lembrando suas palavras sobre a proteção ao lar, decidiu pendurá-lo em homenagem. Dias depois, sua sobrinha, afastada da família há anos, reapareceu para uma visita inesperada. Essas histórias nos recordam que Maria age com delicadeza materna, tecendo reconciliações e curas onde menos esperamos. E, para aprofundar essa reverência aos mistérios sagrados, pensemos na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. Assim como o rosário na porta eleva o lar à proteção de Maria, o momento em que o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento nos convida a elevar o coração em adoração total. É um instante de silêncio profundo, onde o mundo se cala e a alma se une ao corpo e sangue de Cristo, recebendo graças que dissipam as sombras, fortalecendo-nos para custodiar nossos umbrais com fé inquebrantável. Que essa elevação nos inspire a viver cada porta de nossa vida como portal de graça divina. Você já parou para pensar no que um simples gesto de fé pode despertar no coração de uma casa? Imagine entrar em sua própria residência e ser recebido por um lembrete silencioso da presença materna de Maria, algo que desperta não só paz, mas uma curiosidade profunda pelo mistério da proteção divina. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais que revelam como o rosário na porta não é mero adorno, mas um portal para transformações que tocam a alma, convidando você a refletir. E se esse pequeno sinal pudesse mudar a atmosfera do seu lar? Vamos começar pela força sutil que reconcilia corações distantes. Pense em Julián, que, após anos de tensão com sua irmã, uma briga que durava mais de uma década, viu o telefone tocar de forma inesperada. Ela ligou sem motivo aparente, abrindo as portas para uma reconciliação sincera. Ele confessa com um sorriso humilde:
Não sei se foi o rosário ou minha mãe intercedendo do céu, mas algo se moveu dentro de nós. Aquele rosário, ainda pendurado na entrada, é rezado por ele todas as noites, mesmo que de forma imperfeita, mas cheia de desejo verdadeiro. É como se Maria, a Mãe de Deus, tecesse laços invisíveis, restaurando o que o tempo havia rompido e convidando você a experimentar essa mesma graça em sua vida familiar. E há mais, relatos de proteção que vão além do visível, tocando o corpo e o espírito. Uma mãe em Puebla recorda uma noite de tempestade furiosa, quando um raio caiu perigosamente próximo à sua casa. Ao redor, vizinhos sofreram prejuízos graves, fios elétricos danificados, estruturas abaladas, mas o lar dela permaneceu ileso, como se uma mão invisível o envolvesse. Na porta, humildemente fixado, um rosário de madeira, colocado com fé pelo marido poucas semanas antes. Não afirmo que foi um milagre estrondoso, diz ela com convicção serena, mas sei que fomos guardados. Esses episódios nos levam a uma reflexão mais profunda. O rosário não é amuleto, mas um sinal que consagra o espaço, convidando Maria a habitar ali e a nos lembrar, a cada passagem pela porta, de pausar o passo, traçar o sinal da cruz e elevar uma prece rápida. Nesse instante breve, o lar se torna santuário e o coração se abre à presença divina. Agora, imagine o impacto em lutas pessoais onde a fé se torna âncora. Fernando, um jovem que morava sozinho e batalhava há anos contra o vício da pornografia, buscou ajuda em uma confissão sincera. O sacerdote o orientou a cercar-se de símbolos de oração, como pendurar um rosário na entrada do apartamento. Não foi mágica, ele compartilha com gratidão, mas cada vez que eu saía ou voltava, via aquilo e recordava minha promessa de mudança. Era como se uma mãe me esperasse na soleira, me chamando de volta ao caminho. Hoje, livre há 3 anos desse jugo, Fernando testemunha para outros jovens, mostrando como um gesto simples pode reacender a chama espiritual, transformando solidão em comunhão com Deus. E que dizer das conversões que brotam devagar, como florescem rosas no jardim? Ana Lucia, mãe de 3 filhos, viu seu primogênito, de temperamento cético que zombava do rosário na porta, chamando-o de relíquia ultrapassada, mudar aos poucos. Sem pressão, ele começou a tocá-lo ao sair, alegando ser só hábito. Mas veio uma crise profunda. Ele se trancou no quarto e emergiu em lágrimas, segurando o rosário. Desde então, reza com a mãe todos os domingos. Aquele rosário o trouxe de volta para nós, afirma ela, com olhos marejados. Histórias assim nos tocam porque não são grandiosas como as de santos antigos. São cotidianas, sussurradas no silêncio do dia a dia. Elas mudam não só o ar da casa, mas o pulsar do coração, uma atitude mais humilde, uma certeza de que Maria vigia o limiar, tecendo paz onde antes havia ruído. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria mística, captava esse mistério sem precisar de relatos barulhentos. Ela entendia que o poder autêntico floresce no interior, elevando o que é humilde ao divino. Quando uma casa vira os olhos para o alto, tudo dentro dela se ergue em oração, ecoando o que ela vivia em seus conventos do século XVI. E aqui, permito-me uma reflexão breve e devota sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sagrado na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a uma adoração profunda. Assim como o rosário na porta eleva nossa mente para Maria, imagine como esse gesto diário pode nos preparar para aquele instante litúrgico. Ao passar pela soleira, erguemos o coração como na elevação, unindo o lar ao altar, onde o pão da vida se faz presente, infundindo graça e santidade em cada canto da vida familiar. Esses testemunhos, longe de serem provas irrefutáveis para céticos, são convites amorosos, sementes plantadas no solo do seu coração.
Eles nos dizem que Deus age quando abrimos a porta e Maria entra mansamente pelo rosário que colocamos ali. Quem sabe, ao ouvir isso, você sinta o chamado para pendurar o seu próprio, descobrindo que um ato de fé simples pode iniciar uma cascata de mudanças? Mas vamos ao cerne espiritual. Pendurar um rosário na entrada não é ritual vazio ou herança supersticiosa. É uma consagração viva, enraizada na fé católica. Para os brasileiros devotos, é como marcar o lar com o selo de Maria, ecoando a ternura de nossas romarias e novenas. Santa Teresa nos ensina que todo gesto exterior deve brotar de um amor interior, uma entrega total. Não é o objeto que guarda, mas a intenção pura, o coração devoto e a oração que o sustenta, transformando a casa em extensão do céu. Para que isso se realize, comece pela preparação do espírito. Antes de fixá-lo, reserve um tempo de oração íntima, sozinho ou com a família. Nada de cerimônias grandiosas, basta sinceridade. Silencie o mundo, ponha-se na presença de Deus, reconheça suas motivações profundas. Reze um Pai Nosso, um Ave Maria, confiando o lar à intercessão da Virgem. Assim, o rosário se torna não só sinal, mas ponte para a graça, declarando: esta casa está sob o manto de Maria, seus moradores sob sua proteção maternal. E a cada entrada ou saída ele sussurrará: tudo inicia e termina em Deus, convidando você a uma vida de oração contínua. Imagine por um instante. E se um simples rosário pendurado na porta da sua casa pudesse se tornar uma ponte viva para a graça de Maria, transformando cada entrada e saída em um encontro com a paz divina? Você já parou para pensar como um gesto tão humilde pode envolver seu lar em um manto de proteção materna, convidando a Virgem a habitar ali de forma real e palpável? Vamos explorar juntos esse caminho de fé, não como uma rotina fria, mas como um chamado profundo à entrega, inspirado na sabedoria de Santa Teresa de Jesus, que via na oração o fogo que aquece a alma. Com o coração já preparado na presença de Deus, comece invocando que esse rosário transcenda o mero enfeite, tornando-se um emblema pulsante de devoção autêntica. Lembre-se, a Virgem Maria não se apega a coisas materiais, mas busca corações abertos e generosos, prontos para acolher sua intercessão. Essa súplica inicial, murmurada em silêncio ou compartilhada com os seus, abre as portas para uma consagração verdadeira, onde o objeto se torna extensão da fé que pulsa em você. Agora, pense no rosário em si. Não há uma forma perfeita ou imposta pela tradição. Ele pode ser rústico, de madeira entalhada à mão, reluzente em metal ou tecida com simplicidade em corda. O que realmente importa é que receba a bênção de um sacerdote, um ato sagrado que não é mera formalidade, mas uma prece invocadora que atrai a guarda celeste sobre ele, convertendo-o em veículo de graças abundantes. Se o seu ainda não foi abençoado, leve-o sem demora à paróquia mais próxima, onde o Espírito Santo pode descendê-lo. Muitos devotos, em busca de um laço ainda mais pessoal, optam por um rosário herdado de um ente querido ou carregado de memórias espirituais profundas, e isso é belíssimo, desde que feito com a pureza da fé que une gerações. Escolhido e santificado, venha o momento de decidir onde ele se instalará, guiado por uma intuição orante. O portal principal da casa surge como o lugar ideal, um limiar simbólico entre o mundo exterior e o refúgio familiar. Pendure-o no batente, em um prego discreto, ao lado de uma imagem da Mãe de Deus ou entrelaçado a uma cruz bendita.
Que ele fique à vista, convidando olhares reverentes, mas resguardado contra intempéries ou desgastes. Se for ao ar livre, envolva-o em uma caixinha protetora ou sob um toldo amoroso. Para enriquecer essa presença, junte a ele uma medalha da Virgem ou uma oração breve, como o Sob Teu Amparo, ou o saudoso Ave Maria Puríssima, criando um pequeno santuário que sussurra lembretes de céu no dia a dia. Transitando para o coração da consagração, reúna os seus entes queridos, ou, se estiver só, eleve sua voz ao Senhor em intimidade. Proponha uma prece simples, mas impregnada de fervor, talvez nestas palavras que brotam do Espírito. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe ternurenta, nesta hora consagramos esta porta e este lar à tua guarda amorosa. Que este rosário, posicionado com confiança, erga-se como baluarte contra as sombras do mal, farol de bênçãos e convite perene à oração. Permite que todo o que adentrar por aqui seja tocado pela tua serenidade, e que os que moram nestas paredes vivam na luz da graça de teu Filho. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se o silêncio for seu companheiro, recite-a no íntimo da alma. O que vale é o pulsar sincero do coração. Muitos, para selar esse rito, acrescentam um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória, inaugurando assim uma era de espiritualidade renovada no lar, como um jardim regado pela água viva da fé. Mas essa colocação é apenas o alvorecer. O verdadeiro florescimento vem da constância diária, que transforma o rosário de mero símbolo em companheiro vivo de santidade. Ele não é talismã mágico, atuando por si só, mas um espelho da alma que impulsiona para a oração genuína. Ao sair ou retornar, pause por um instante. Contemple aquelas contas abençoadas, roce os dedos nelas, trace o sinal da cruz e em voz baixa ou no recôndito do pensamento, invoque: Maria, vela por este nosso lar. Esses toques fugidios tecem uma tapeçaria espiritual, moldando não só o ambiente, mas o interior de cada um, com uma doçura pastoral que aquece como o abraço de uma mãe. Para nutrir essa chama, reserve um tempo mensal. Reúna a família diante do rosário na entrada e entoem juntos uma dezena ou o rosário inteiro. Faça-o no limiar de um novo mês, ao cair da tarde de um domingo ou em uma data que ressoe no coração de vocês, talvez o aniversário de um ente ou uma memória afetuosa. Essa comunhão orante fortalece os laços do sangue e do espírito, reafirmando a maternidade de Maria sobre o lar, como um bálsamo que cura feridas invisíveis. E para uma renovação anual mais solene, marque datas marianas como o 13 de maio, o 15 de agosto ou o 12 de dezembro. Limpe o rosário com carinho, acenda uma vela tremulante, orem em círculo e deem graças pelas misericórdias tecidas ao longo do ano, elevando o lar a um altar doméstico de louvor. Se o tempo ou o uso desgastarem o rosário, trate-o com a reverência devida a um tesouro sagrado. Nunca o descarte levianamente. Enterre-o na terra fecunda de um jardim, como semente de eternidade. Leve-o à igreja para uma queima digna, ou guarde-o em uma caixinha como relíquia de devoção, pois o cerne não reside na perfeição material ou na precisão do lugar, mas na ousadia da fé que consagra tudo a Deus. Santa Teresa de Jesus nos recorda que uma gota minúscula de crença no íntimo da alma impulsiona mais que oceanos de incertezas. É essa confiança humilde que eleva o gesto cotidiano a um rio de graças divinas. Seja em uma mansão ampla ou em um cantinho modesto de apartamento, com família unida ou na solidão escolhida, o essencial é proclamar: este espaço é de Deus.
Este lar está sob o manto de Maria. Quem passar por esta porta será abraçado pela paz. E aqui reside uma reflexão breve, mas profunda, sobre a elevação da Eucaristia, que ecoa nessa consagração doméstica. Assim como o sacerdote ergue o pão consagrado no ápice da missa, convidando os fiéis a um olhar de adoração que transcende o visível, o rosário na porta eleva o lar ao encontro com o invisível, tornando cada cruzamento de limiar um momento de elevação espiritual, onde o coração se curva em humilde reconhecimento da presença eucarística que Maria sempre aponta para seu filho. Contudo, na jornada da alma, não basta aparentar retidão. Urge vigiar contra os vazios que corroem a essência da devoção. Pendurar um rosário pode ser ato transformador, irradiando luz, mas arrisca-se a vazio ritual se divorciado de uma existência alinhada à vontade divina. É nesse ponto que tantos tropeçam, crendo que o gesto exterior suplante o compromisso interior que ele evoca. Santa Teresa, com sua visão penetrante, alertava contra isso em suas páginas. Nem tudo que ostenta santidade a possui de verdade, e nenhuma piedade frutifica se não brotar de um coração depurado e ardente. Ela denunciava com veemência o mecanicismo devocional, a mornidão que esfria o zelo, o caos no íntimo e a fraqueza da constância. Tropeços que, ainda em nossos dias, obstruem o fluxo de graça que um rosário fiel poderia desatar, convidando-nos a uma fé viva que pulsa e transforma. Você já parou para pensar no que acontece quando um rosário é colocado na porta de casa? Não como um mero enfeite, mas como um portal vivo para o céu, convidando Maria a entrar e transformar cada canto do seu lar? Imagine se, em vez de um gesto superficial, esse simples ato pudesse despertar uma fé ardente, tecendo laços de proteção divina ao redor da sua família. Mas e se erros sutis, quase invisíveis, estiverem bloqueando essa graça? Vamos mergulhar juntos nessa reflexão, inspirados na sabedoria de Santa Teresa de Jesus, para redescobrir o rosário não como objeto, mas como companheiro de oração que clama por um coração sincero. Comece imaginando uma casa onde o rosário pende na entrada, mas o ar dentro dela está carregado de discórdias e pecados que machucam a alma. De que adianta exibir um símbolo de paz se o rancor corrói as relações, se a impureza invade os olhares através das telas ou se os domingos são profanados com indiferença? Deus não derrama bênção sobre o caos sem que haja um desejo genuíno de mudança. Santa Teresa nos recorda que o caminho para o interior do castelo da alma não se abre pela mera aparência, mas por um coração purificado, oferecido em humilde conversão. Sem essa coerência, o rosário fica como um eco vazio, um testemunho mudo de uma vida que contradiz sua mensagem de unidade e amor. E o que dizer daquelas atitudes que transformam o rosário em algo supersticioso, como se fosse um escudo mágico contra todos os males? Quantas vezes vemos pessoas pendurá-lo na esperança de uma proteção automática, sem o sopro da oração que o vivifica? Essa ilusão beira a magia e ofende o mistério profundo da Virgem Maria, que não age como um talismã inanimado, mas como mãe intercessora para quem confia de verdade, reza com perseverança e busca viver em graça. O rosário ganha força não por si só, mas como sinal visível de uma entrega total a Deus, convidando Maria a entrelaçar sua mão materna na nossa jornada diária, guiando-nos com ternura para longe das trevas. Transitando para um erro ainda mais insidioso, pense na tibieza que adormece o espírito. Há famílias que colocam o rosário com fervor inicial, talvez rezando uma Ave Maria ou duas, só para depois deixá-lo esquecido no tempo, coberto de poeira como tantos outros símbolos religiosos acumulados sem vida.
Santa Teresa alertava com paixão que essa mornidão é mais traiçoeira que o pecado aberto, pois anestesia a alma sem alarde, transformando o rosário em um observador silencioso da nossa indiferença. Melhor seria um único rosário, rezado com o coração em chamas, do que uma casa repleta de ícones frios que mascaram a ausência de oração. Como ela mesma sussurrava em sua humildade, mais vale uma lágrima verdadeira que 1000 palavras vazias. Que essa verdade nos desperte, convidando-nos a reacender a chama da devoção, para que o rosário não cale, mas cante os louvores da Virgem em nossos lares. Não podemos ignorar também a omissão de não abençoar o rosário antes de colocá-lo em lugar de honra. Embora a oração em si seja sempre válida pelo poder da fé, a bênção sacramental eleva esse gesto a um patamar sagrado, ligando-o à autoridade amorosa da Igreja e infundindo-lhe uma missão divina. Sem ela, o rosário não peca por falta, mas perde um pouco de sua ressonância espiritual, permanecendo no limiar do profano. Ao consagrá-lo, apartamo-lo para o santo, como um selo de proteção que ecoa a presença de Cristo, convidando as famílias a uma vida de recolhimento e testemunho autêntico. E aqui, permitam-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa em que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus, erguido como sinal de salvação para toda a humanidade. Assim como o sacerdote eleva a hóstia com reverência profunda, convidando-nos a adorar em silêncio, o rosário abençoado nos eleva o coração à Virgem, unindo nossa oração doméstica ao mistério eucarístico, onde Maria, a perfeita adoradora, nos ensina a contemplar o Senhor com olhos de fé pura e amorosa. Por fim, reflitamos sobre a tentação de desistir quando a graça parece demorar. Alguns, frustrados pela ausência de frutos imediatos, retiram o rosário, cedendo ao ceticismo ou à decepção, esquecendo que Maria opera no silêncio, como em Caná, onde esperou o momento certo para interceder. Santa Teresa, em sua confiança inabalável, nunca garantiu milagres instantâneos, mas exaltava a perseverança como chave para o céu. Mesmo se o coração estiver seco, se a família duvidar ou se o mundo zombasse, persista, mantenha o rosário na porta, reze-o com fervor, toque-o com devoção, consagre sua casa a ela. Pois, ainda que não perceba, ele está atuando, intercedendo, tecendo uma rede de proteção materna ao redor de vocês. Evitar esses tropeços não exige heroísmos impossíveis, mas uma fé simples e humilde, reconhecendo que a verdadeira guarda espiritual brota não de gestos isolados, mas de uma existência doada a Deus. Coloque o rosário com amor filial à Virgem, bendiga-o com reverência, reze-o dia após dia e esforce-se por viver em graça. Então, os frutos virão, sutis e profundos, pois Maria sempre responde ao convite sincero, habitando os lares que a acolhem de coração aberto. Você já parou para imaginar o que acontece quando uma simples porta de casa se torna portal de graça? E se eu te dissesse que um gesto humilde, como pendurar um rosário ali, poderia transformar o ar que respiras, o ritmo do teu dia e até o pulsar do teu coração? Vamos mergulhar juntos nessa luz suave que Maria traz, convidando-a a entrar e habitar contigo. Quando abres a porta do teu lar para ela, com um rosário entrelaçado como sinal de entrega, a paz não demora a se instalar. Não é apenas um objeto de devoção, é um farol vivo que consagra cada canto à vontade do céu. Sem palavras, ele proclama fidelidade. Sem visão, ele guarda os segredos do coração. Imóvel, ele move montanhas de inquietude. Quantas vezes buscamos defesas materiais,
trancas, vigias, barreiras para blindar o que é nosso, mas esquecemos das sombras que se infiltram pela alma? A melancolia que corrói os dias, as discórdias que sussurram no silêncio, as ilusões que piscam nas telas. Nada disso se detém com ferro ou tecnologia. Só o rosário, em sua essência, ergue uma muralha contra o invisível, não por força própria, mas pela mãe que evoca e pelo filho que ela traz consigo. Onde Cristo reina, as trevas se dissipam e o lar se enche de uma serenidade que só a fé conhece. Essa presença desperta frutos que florescem devagar, como orvalho na aurora, iluminando o que antes era opaco. Começa pela unidade que tece os laços familiares. Imagina, o rosário na entrada, como um lembrete maternal, suaviza as arestas das conversas. Famílias que se fragmentavam em silêncios frios ou explosões passageiras encontram, aos poucos, o caminho da escuta. Pais e filhos redescobrem o diálogo. Irmãos, em vez de brigas vazias, voltam-se uns para os outros com ternura. É a graça de Maria atuando, invisível, mas poderosa, recordando que o lar não pertence só a nós, mas a uma autoridade amorosa que intercede e une. Dela nasce uma paz espiritual mais profunda, não isenta de provações, mas vivida com ânimo renovado. Os desafios persistem, sim, mas o enfrentamento muda. Menos ansiedade, mais equilíbrio, decisões guiadas por uma luz interior que o rosário acende, como se impusesse ordem divina no meio da tormenta cotidiana. E essa ordem se estende à proteção contra as forças do mal, uma salvaguarda que brota da consagração sincera, longe de qualquer encanto superficial. Sacerdotes, em suas experiências pastorais, contam de lares atormentados por noites de angústia, presenças sombrias ou pesos inexplicáveis que se dissipam quando o rosário é colocado com perseverança na oração. Não é magia, mas o recuo natural do inimigo ante a fé inabalável. Uma fortaleza erguida em silêncio, onde Maria vela e Cristo triunfa. Transitando dessa guarda para o florescimento da alma, surge o dom da conversão, que toca até os corações mais distantes. Histórias abundam de quem, ao cruzar o umbral e deparar com um rosário pendurado por um familiar devoto, sente uma faísca inicial, uma pergunta tímida, uma curiosidade que cresce até o anseio de retornar ao Pai. Como bem dizia Santa Teresa de Jesus, uma centelha basta para inflamar a alma letárgica, e esse rosário, a soleira do dia que começa e finda, pode ser essa faísca salvadora. Não para por aí. O rosário nutre a fidelidade na oração, tornando-se companheiro constante. Ao passares por ele, ao sair ou voltar, ele sussurra um chamado ao recolhimento, sem alarde. Começas com uma saudação à Virgem, avanças para um terço, e logo o lar inteiro se torna ninho de prece. Casas orantes se santificam, e nesse ambiente a presença de Maria se faz palpável, não por imposição, mas por convite amoroso. Pendurá-lo é declarar: Mãe, este é o teu espaço. Entra, permanece, governa com teu manto. Ela responde com delicadeza, acompanhando cada passo, sustentando as fraquezas, transformando o ordinário em sagrado. E assim, a bênção diária desce sobre todos, sobre o que parte para o labor, a mãe no cuidado incansável, as crianças no aprendizado, o cansado que busca refúgio. Cada olhar ao rosário semeia oração no espírito, e Deus sabe quando fazê-la brotar em frutos abundantes. Santa Teresa de Jesus, em sua sabedoria mística, via o interior como castelo de oração perpétua, e o lar é seu reflexo terreno. Pendurar o rosário é acender uma lâmpada na escuridão, iluminando não só paredes, mas almas. E nesse mesmo espírito de elevação sagrada, recordemos a elevação da Eucaristia na Santa Missa.
Quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, o céu se inclina para nós, e o rosário, ecoando esse mistério, nos eleva igualmente, convidando-nos a uma união mais íntima com o Senhor, onde o pão partido se torna bálsamo para as feridas do lar. Assim, teu espaço se transfigura e a graça de Maria, com Cristo no centro, faz dele um pedaço do paraíso. Imagine por um momento, e se um gesto simples, quase imperceptível, pudesse dissipar as sombras que rondam sua vida cotidiana? E se, ao cruzar o limiar de sua casa, você encontrasse não apenas paredes familiares, mas um refúgio de graça divina, onde a paz brota como um rio sereno? Estamos falando de algo que transcende o visível, um convite à fé que ecoa desde os mosteiros do século XVI até os lares brasileiros de hoje. Santa Teresa de Jesus, com sua vida de oração profunda e silêncios eloquentes, nos ensina que a verdadeira transformação começa no invisível, no coração que se volta para Deus. Pense na escuridão que ainda paira lá fora, as ansiedades do mundo, as divisões que separam as famílias, as noites em que o medo sussurra. Mas dentro de casa, ao pendurar um rosário na porta com intenção pura, você acende uma chama que não se apaga. Essa luz não é barulhenta nem imediata, ela se infiltra devagar, como a aurora que anuncia o dia. Os frutos da graça nem sempre se revelam em milagres grandiosos. Muitas vezes surgem em sussurros de tranquilidade, em laços de afeto que se refazem onde antes havia frieza, em uma serenidade que envolve o espírito como um manto protetor. Persevere nessa prática, caro amigo, e você verá. A salvação não é um espetáculo, mas um florescimento quieto, nutrido pela paciência e pela confiança no tempo de Deus. E aqui vai uma reflexão que aprofunda essa devoção. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento e o mundo inteiro se inclina em adoração reverente, elevando o pão e o vinho ao mistério da presença real de Cristo, o ato de colocar o rosário na entrada eleva sua casa a um altar doméstico. Nesse instante sagrado da missa, o céu toca a terra e a alma se enche de uma luz eterna. De igual modo, seu lar se torna um espaço onde a Virgem Maria, Mãe de Deus, intercede, transformando o ordinário em sagrado, convidando a graça eucarística a permear cada canto. Santa Teresa não buscava aplausos, ela vivia para guiar almas pelo caminho da oração, mostrando que onde há silêncio contemplativo, o amor de Deus fala mais alto que qualquer tumulto. Sua voz, ainda hoje, ressoa como um chamado. Onde a oração habita, o temor se dissipa. Onde Maria está presente, o mal não encontra brecha. Onde o nome de Deus é invocado, a vitória é certa. Pendurar o rosário não é mera tradição. É uma escolha corajosa, uma proclamação de fé que ergue um véu protetor não só sobre as paredes, mas sobre os corações que ali pulsam. Quantas famílias já testemunharam isso? Elas viram a tensão dar lugar à harmonia, a solidão se converter em união e as trevas se renderem à claridade da bênção divina. Agora, convido você a dar esse passo. Torne sua casa um santuário consagrado, um portal onde a Virgem Maria vigia com seu manto de ternura, detendo as forças do mal e convidando as bênçãos do céu. Não é o objeto em si que opera maravilhas, mas o amor humilde com que você o oferece, atraindo a presença amorosa de Deus para dentro de sua vida. Não adie mais, não espere por um sinal extraordinário. Hoje, em quietude e fé, realize esse gesto e veja como ele pode alterar tudo, sutilmente, mas de forma profunda. Se essas palavras tocaram sua alma, inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada de oração, proteção e reconforto espiritual. Cada vídeo é uma semente de força para o seu espírito e de graça para o seu lar.
Obrigado por permanecer até aqui. Que Santa Teresa de Jesus rogue por sua casa e que a Virgem Maria, com seu rosário na porta, guarde cada recanto da sua existência. Até o próximo encontro.